Então hoje nós falaremos dos tipos de homens machistas que você vai encontrar num dojo, na vida e no dojo. O perfil desse homem. Quais são os tipos de homens machistas que você encontrará em dojos de artes marciais, nas artes marciais, não só em dojos, mas em grupos, em grupos de WhatsApp, grupos de discussão e em dojos, tá? Nas artes marciais. Bom, majoritariamente, a maioria dos marciais são bolsominions. Tá? A maioria dos homens que praticam artes marciais e algumas mulheres também, eles são super conservadores, entre aspas, tá? Eles são conservadores, mas eles fazem coisas por baixo dos panos, tá? É o conservador hipócrita, tá? É aquele que prega que tem que ser, mas ele não faz, né? Ele não é humano, não é empático, ele não é pela inclusão, mas ele é o conservador podre, tá? É isso. A maioria dos praticantes de artes marciais são de direita, são bolsominions, tá? São pessoas que não têm bagagem, tá? A maioria deles não tem bagagem nenhuma, não tem conhecimento, não lê, não estuda. Mesmo sobre a arte que ele domina, ele não sabe. Ele geralmente se baseia em internet, em sites e no que ele quer que a arte dele seja, tá? E que o mito dele seja. Eles criam mitos, né? O Marcel, ele tem mania de criar mito. O mito, né? Ele não tem bases intelectuais, ele não tem conhecimento, não tem profundidade, tá? A maioria. E ele tem um discurso de costumes, tem um discurso misógino, machista, extremamente machista. Ele vê a mulher, mesmo que ele disfarce, ele vê a mulher, né, no dojo, a mulher dele, todas as mulheres, esse homem, a maioria, tá? Tô falando, a maioria dos marciais são assim. Ele vê a mulher como menor, faz pequenas piadinhas desagradáveis, tá? Sobre a mulher, desrespeitando a mulher, inclusive, né? E ele, muitas vezes, quando eu tô falando desse praticante, tô falando de professor também, tá? Você vai encontrar muitos professores assim nas artes marciais. Senseis, professores, shihans, mestres. Sim, tá? Ele desfaz da mulher. Ele subestima a capacidade da mulher. Ele vê aquela mulher como um bibelô, como frágil. Né? Ele vai dar aula para a mulher, vamos supor, ter uma dupla, né? Eu com mais um rapaz. Ele vai dar mais atenção para o rapaz do que para mim. Porque ele subestima a minha capacidade de fazer a arte marcial. Esse é o homem machista nas artes marciais. Ele vai te subestimar, ele te subestima. Mesmo que ele disfarce, ele vai te subestimar. Vai proteger o homem, né? Então, por exemplo, você está com um cara, um rapaz que está junto com você no mesmo nível, tá? De treino. Ele vai ver coisa errada no cara, ele vai deixar passar, mas ele vai corrigir você. Por um lado é bom, ele está investindo em você, mas por outro ele está dando tratamento diferenciado, tá? E você vai ver muito isso. Você vai ver isso muito na arte marcial. Né? O privilégio que eles dão para os homens e não para as mulheres, tá? Eles não investem nas mulheres, é muito difícil se encontrar um professor, um mestre, um sensei que invista nas mulheres, que corrija a mulher, que pega no pé da mulher, né? Que dê um tratamento igual. Então, é muito desagradável, mas eu já passei várias situações assim, em que o professor, primeiro, não investe em mim, não me corrige. É super importante, né? Que o professor corrija a mulher. Invista na mulher. Porque muitas vezes é essa mulher que vai ficar, e o cara vai sair. Né? E a mulher não é tão frágil assim, a mulher não é frágil, né? Como o homem acha. A mulher não é frágil, ela sabe se defender muito bem, inclusive, tá? Então, mas esse homem tem uma visão deformada da mulher, ele diminui a mulher. Então, eu tô cansada assim de ouvir, né? Ai, você é mais fraca. E aí ele pega, né? Vai ensina eu e o outro cara, mas ele tá dando mais atenção pro outro cara, né? Eu tenho que me virar sozinha. Por um lado é bom,
Porque a mulher aprende a se virar sozinha, porque na arte marcial ela vai se virar sozinha. Ela vai se virar, tá? Dificilmente você vai encontrar um professor que vai investir em você, tá? Então você vai ter que investir em você. Por um lado é bom, porque você fica independente, né? Você se vira sozinha, você vai sozinha, você não fica paparicada, né? Por um outro, é ruim. Porque muitas vezes aquele professor vai passar mais coisa para o aluno do que para você. Tá? Então, você vai ter vários perfis e vários comportamentos machistas em dojos e nas artes marciais que você vai perceber que é machista. Piadinhas que o professor faz, sabe? Assim, tá na aula, ele faz... são umas piadas absurdas, tá? Mas eu já vi. E é o fim do mundo. Mas, infelizmente, acontece do professor fazer piadinhas. Falando da mulher, ele não fala mulher, mas ele faz piadinhas. Por exemplo, se tem um praticante lá que é mais preguiçoso, então ele fala, você está com comportamento de mulherzinha. Isso é uma fala extremamente machista e misógina. E o professor, quando ele fala isso, ele está desrespeitando as mulheres e ele está fazendo com que aquelas pessoas, aqueles homens que são machistas, fiquem mais. E que eles desrespeitem as mulheres. Então, assim, um professor de artes marciais, um mestre, não sei se ele tem que tomar muito cuidado com o que ele fala. Muito. De preferência, o ideal é que ele não faça essas piadas, não fale nada, dê aula dele. Pode até fazer brincadeira, mas ele tem que fazer uma brincadeira que não envolva a mulher. Sabe? Ele tem que tomar muito cuidado. E como a maioria dos professores de artes marciais, os senseis, os mestres, são machistas, então é complicadíssimo. Eu percebo, né? Eu percebo uma piada machista. Eu percebo. Né? E é muito desagradável você, mulher, estar treinando e um professor fazendo piada machista. É muito desagradável, né? Então, é difícil. A arte marcial é bem difícil para mim, porque eu tenho muita consciência, eu sei, né, a diferença, o que é um feminismo, o que é um machismo, o que é o feminismo. Eu sei o que são falas, quais são as falas machistas, quais são os comportamentos machistas, tenho consciência disso. Então, eu consigo detectar o que é um comportamento machista e nefasto no dojo. Né? Quando o professor está diminuindo uma aluna, eu consigo perceber quando o colega está diminuindo uma mulher. E é difícil, porque no fim você acaba não conseguindo fazer arte nenhuma, porque em todos os dojos você vai ver isso, esse comportamento tóxico do homem, né? Um homem extremamente tóxico, tá? Isso eu tô falando de todos, tanto os praticantes de artes marciais como os não, porque o homem tem uma educação tóxica muito ruim, em que ele tem uma visão deformada da mulher, tá? E você vai perceber isso muito claro quando você está praticando arte marcial. Eu pratico arte marcial há muitos anos, tá? Eu já passei por várias e eu vi o comportamento machista, ele aparece em todas as artes marciais, em todos os dojos em que eu estive. Para você ficar, você tem que gostar muito. Mas tem um momento que talvez você não aguente ficar. As mulheres ficam, porque elas aceitam a pressão, e eu não. Eu reajo, tá? Então, uma coisa unânime, grupos de WhatsApp, de artes marciais, eu não entro mais. Porque não me acrescenta, tá? Eu gosto de estudar sozinha, eu vou sozinha. Eu aprendo muito mais que eles, né? E porque é desnecessário, né? Você lê fake news, né? Em grupos de artes marciais você só vai ler fake news, né? Misoginia, machismo, piadinhas ridículas, né? Você fala uma coisa, eles atacam você. Porque o homem ataca em bando, tá? O homem, ele ataca em bando, né? Ele nem sabe o que você está falando, tá? Se você falar qualquer coisa e eles não têm informação, né? Que é o que eu falei, não adianta, como é que dá para você? Você só vai discutir, por exemplo, você vai discutir o que é um abajur, você só tem condições de discutir o que é um abajur quando você souber que o abajur é um utensílio de acender a luz, ele ilumina, ele decora um cômodo, aí sim, só que você tem que ter o conceito. Se você não tiver o conceito, você não tem condições de discutir. Por exemplo, o que é um abajur? A mesma coisa feminismo e machismo, né? Se você não tem o conceito, não sabe o que é feminismo, o que é machismo, você não tem condições de discutir.
E é isso que acontece, né? Com o homem praticante de arte marcial. Ele não tem um conceito, ele não sabe o que é. Ele pega esse tema e ele coloca todo o preconceito e o machismo dele nesse tema. Então, ele deturpa. Ele fala coisas que não são. Então, não tem condições de discutir com uma pessoa assim. Fica uma conversa de botequim. Então, eu realmente não tenho condições, eu não tenho paciência. Quando você tem muito estudo, muita leitura, você não dá. Você tem que baixar muito o teu nível para conversar com um praticante de artes marciais, tirando raras exceções. Então, é solitário, Os dojos são bem ruins para mim, eu não tenho com quem conversar, na verdade, né? E prefiro que seja assim. Eu prefiro que seja assim. Não quero interação. Porque a interação cria um estresse para mim, né? Ter uma interação com um homem assim, com os homens que eu vejo, né, nas artes marciais. Não tem condições, eu estou lá para treinar, eu estou lá para técnica, não estou lá para discutir, interagir, ter amizade com eles. É outro objetivo, né? Você vai ter amizade em ambientes que tem a ver com a tua filosofia de vida. O ambiente das artes marciais não tem a ver com a minha filosofia de vida, eu vou lá para treinar só, é físico. É físico. Não é espiritual, né? Não é intelectual. Eu não estou indo lá para conversar com aquelas pessoas. Aquelas pessoas não têm nada a ver comigo. Nem as mulheres. Não tem nada a ver. Né? Eu estou lá para técnica. E é difícil, né, as pessoas entenderem isso. Não dá para você chegar para eles e falar, é o seguinte, eu não quero interagir com vocês. Eu estou aqui só para treinar. Não dá para você falar isso. Né? Então, mas você tem que ter toda uma postura que leve a eles entenderem isso, e se não entenderem, paciência. Né? Então, sim, a arte marcial é um ambiente extremamente machista e misógino, não tenho dúvidas, e muito emburrecedor, tá? Muito emburrecedor para uma pessoa com muito conhecimento, muita bagagem, sem dúvida é. Se você não tomar cuidado, você emburrece. Né? Porque eles não têm informação, eles não têm bagagem para discutir. São homens muito rústicos, brucutus. E aí você vai ver, a maioria são assim, tá? A maioria dos homens marciais são assim, são de direita, é um pessoal assim, com a mente completamente fechada, eles têm uma visão deturpada do mundo e das mulheres, ele acha que a mulher é menor, é uma coitadinha, não tem condições, eles atacam as mulheres, né? Praticam a misoginia e o machismo, ou atacam diretamente ou indiretamente. Eles se incomodam de treinar com você vai perceber isso. Quando você está no dojo de artes marciais, você vai perceber que os homens não querem treinar com você, tá? Porque eles subestimam sua capacidade. Vão fazer piadinhas, você vai ter que lidar com isso, né? Tem momentos que você consegue, tem momentos que não dá, você tem que reagir. Então, assim, o que eu faço? Eu me coloco e saio do grupo. Eu não fico discutindo nada porque eu não quero interagir com eles, né? Eu estou ali só para treino físico. Em todas as artes marciais que eu pratico, eu estou lá só para o físico. Eu não quero amizade com eles. Eu não quero interagir com eles. Eu não quero explicar nada para eles. Eles é que tem que abrir a mente, porque assim, o nível é muito diferente, né? Não dá para você conversar com uma pessoa que está aqui, você está aqui. Não dá, né? Não é que você é melhor que a pessoa, mas você estudou, você tem bagagem, você tem a mente aberta para entender as coisas. Ele não tem. Não tem, né? Agora, tem um outro tipo que eu acho mais complicado. Por exemplo, o machista de direita, o bolsominion, porque o cara falou que é bolsominion, ele é machista. É machista e misógino. Não tem dúvida, tá? É sinônimo, tá? Você vai ver, o perfil dele é assim. A maioria dos praticantes de artes marciais são assim. São bolsominions de direita, tá? Ultramachistas, misóginos. São homens que não se preocupam com as mulheres, eles não têm empatia nenhuma, eles não têm abertura para entender. Mesmo que você explicar didaticamente, ele não vai entender, porque ele não tem interesse, ele não tem abertura para isso, ele é embotado, limitado, é um homem rústico. É legal treinar com ele só. Conversar com ele não dá, não tem condições. Não tem condições, para mim não tem. Tá? E a maioria dos homens que eu encontro nas artes marciais é nesse nível. Mas é um homem que você sabe que é machista.
Você sabe, quando o homem fala que ele é de direita e bolsominion, você sabe que ele é de direita, ele é machista e misógino. É sinônimo. Você conversando com ele, você vai saber, ele não conhece nada, ele não tem bagagem, não tem estudo. Muitas vezes, quando ele tem estudo, ele é um cara limitado, não lê. Então, assim, é um homem que é mais fácil você falar com uma porta do que com um homem assim, tá? A maioria deles, estou falando do perfil, tá? Só que você vai ter um outro perfil, que é pequeno, é minoritário, mas você vai encontrar homens assim nas artes marciais e no mundo. É o machista de esquerda. O machista de esquerda, o machista intelectual, ele é pior. Ele é pior por quê? Porque ele é hipócrita, ele é bem hipócrita. Ele tem um discurso de que ele não é machista, que ele se preocupa com as mulheres, que ele é culto, que ele lê, só que nas ações ele é machista e ele manipula melhor. O homem machista de esquerda, ele é pior, ele manipula mais, porque ele disfarça, ele criou uma imagem de que ele é legal, que ele não é machista, que ele se preocupa com o social. Eu vou dar um exemplo de um homem assim que eu encontrei nas artes marciais. Eu encontrei poucos, tá? É uma minoria, mas existe. Esse homem eu considero mais complicado, porque muitas vezes ele tem bagagem, ele tem conhecimento, mas ele é machista. Ele usa esse conhecimento em prol do machismo, porque ele é machista nas ações. Embora ele não tenha um discurso, embora ele diga que não é, e ele cria uma imagem de que ele não é. E você vai acreditar que ele não é. Só que você vai ver ações que mostram que ele é ultra machista e misógino. Vou dar um exemplo, sensei psicopata. O sensei psicólogo do Aikido, do dojo em que eu estive. Ele é um machista de esquerda, tá? Ele é contra bolsominions, ele é de esquerda, fala que é de esquerda e tal, só que assim, ele tem um comportamento super machista e ele é intelectual. Então, ele manipula as pessoas. E como vai ser, quais vão ser os comportamentos que esse homem vai ter? Esse homem vai ter o mesmo comportamento que o do de direita, só que ele é mais sutil. Vai ser mais difícil você perceber o machismo dele. Ele é pior, ele é mais perigoso, ele é manipulador. Então, por exemplo, ele vai, por exemplo, esse psicólogo aí, o que ele fazia? Ele se fazia de meu amigo, mas ficava levando e trazendo, falando o que os outros estavam falando, o que ele diz que os outros estavam falando mal de mim, para me minar, para me desestruturar emocionalmente. Ele fazia isso. Isso é um comportamento machista. Outra coisa, ele expõe. Como ele percebia que eu não gostava dele e que a gente tinha, sim, um conhecimento intelectual compatível, tá? Então ele tinha raiva de mim, sempre teve. Então ele tentava, assim, me desestabilizar emocionalmente, fazendo fofocas, levando e trazendo, tá? Eu percebia isso, e ele ficava me jogando para brigar com as pessoas, porque ele não tinha coragem de brigar, tá? Ele jogava, ele jogava comigo, com o meu emocional, eu percebi isso. Ele faz isso. Por isso que eu falo que o machista intelectual de esquerda, ele é mais perigoso do que o de direita, porque o de direita, ele é burro. Ele é burro. Esse homem, assim, conservador, um machista bolsominion, de direita, ele é burro. Você percebe? Ele não convence. Ele põe fake news no grupo. Agora, o homem machista de esquerda intelectual, ele é mais perigoso porque ele tem conhecimento, ele tem leitura. Então, e ele criou uma imagem muito forte de que ele é em prol das mulheres, e ele vai vender essa imagem. E ele é inteligente, então ele é mais manipulador. Vai ser muito difícil você descortinar esse homem. Você tem que ter muito conhecimento, muita bagagem para perceber que esse homem é machista. A maioria das pessoas não vão perceber isso. E vou falar que você está errada. Eu sou sociopata, tá? Então, o psicólogo, ele era assim, ele tem bastante leitura, Você percebe que ele tem conhecimento, tá? Ele é psicólogo, tem mestrado, tem estudo. E ele usa o conhecimento dele para manipular as pessoas. E ele é machista, Ele mantém, por exemplo, os machistas no grupo dele, no dojo dele.
Se você reclama dos machistas, ele fica contra você e fica a favor dos machistas, tá? Quando ele tem raiva de você, quando ele vê uma mulher que rivaliza intelectualmente com ele vai começar a tentar desestabilizar essa mulher. Ele começou a fazer isso comigo. Ele vai tentar te desestabilizar emocionalmente. Não funcionou. Eu fiquei com mais raiva dele, inclusive. Mas ele vai tentar te desestabilizar e te fazer... Ele vai fazer o gaslighting. Ele vai fazer com que você acredite que você é vítima. Que você é coitadinha. Você não tem condições, né? Inclusive nem de treinar. Ele vai te desclassificar. Tá, é isso. Então, o psicólogo, ele tinha esse comportamento ultra machista. Ele praticava violência contra a mulher, tá? Porque ele começa a jogar com o teu emocional, né? Então, te expor, falar que você é vítima, você é coitadinha, para todo mundo pensar isso, né? Para te poupar, né? Para as pessoas não quererem treinar com você, para te desestabilizar emocionalmente. Ele faz isso. Tá? Ele te diminui na frente das pessoas. É por isso que eu entrei em conflito com ele. Né? Eu entrei em conflito com o sensei psicólogo e disse umas verdades para ele, inclusive sobre isso. Né? Porque é impressionante como é que pode, né? Um psicólogo fazer isso, né? É impressionante. Ele jamais poderia fazer isso. Tá? Então, a sorte é que eu tenho estrutura e eu sei, eu percebi. Eu conheço ele, né? Treinei com ele sempre fez isso. Ele sempre fez isso, né? É um cara que esmigalha a mulher. A mulher que está com ele esmigalha ela emocionalmente, tá? Esse perfil de homem. Então, esse é o homem machista de esquerda. É o intelectual. Ele pode ser de direita também, intelectual, tá? Esse é o mais... Eu encontrei alguns, assim, nas artes marciais e na vida. Muitos. Nas artes marciais encontrei pouco. Na vida encontrei muitos desses homens, tá? Porque eu sempre frequentei ambientes intelectuais, então eu encontrei bastante homens intelectuais machistas. Bastante. São piores. Porque eles têm conhecimento. Eles manipulam melhor as pessoas. Então, você vai encontrar basicamente esses dois homens, esses dois perfis de homens. Aí você vai ter que... Eu acho que é muito fácil perceber o machismo nas artes marciais. É muito fácil. Você chegou, você já está vendo o machismo. Porque, sim, os homens são extremamente machistas nas artes marciais. Eles estão em maioria, né? Então, eles vão atacar você em bando. Você vai ficar sozinha, kamikaze, que é o que acontece, né? Eu... me canso, sim, tá? Sim, são muitos anos nas artes marciais enfrentando isso. Eu fico nas artes marciais porque eu gosto muito. Senão eu já teria largado mão. Mas assim, eu gosto muito, não vou largar. Mas assim, eu faço várias artes marciais, não dá pra ficar em uma. Não dá pra eu pensar essa coisa da faixa preta, disso não dá. Porque quanto mais eu vou ficando num lugar, vai ficando pior o relacionamento. Tá? Então eu tenho que fazer o seguinte, brecar e sair. Eu não posso interagir com eles, porque senão eu vou entrar em conflito, né? E aí vai ficar muito complicado para eu treinar. Então, eu tenho que realmente me poupar. É isso. É complicado, mas eu gosto muito da arte marcial, não vou largar. Quero fazer outra, inclusive. Essas não estão dando conta. Eu não posso ter... eu não posso interagir com esses homens, tá? É isso. Se eu interagir, eu entro em conflito. Tá? E conforme vai passando o tempo, que eu vou ficando mais tempo num lugar, vai ficando pior. Tá? É isso. Até mais, gente. Tchau, tchau.